Olá, aqui é o Nilson Alves, este é o seu canal Nilson Sukita, iniciando para vocês mais um vídeo. Hoje, terça-feira, isso mesmo, hoje é dia 10, né? 10 de novembro, faltando aí poucos dias para a comemoração do dia 15 de novembro, que é o dia da proclamação da República, só que tem um problema, o 15 de novembro que normalmente é feriado, esse ano vai cair no domingo, né? Então o pessoal não vai ter como comemorar como feriado, né? Mas vai ter algumas cidades do Brasil, dia 20 de novembro, daqui a alguns dias, daqui 10 dias, 20 de novembro será feriado. Em algumas cidades, que é feriado da consciência negra, em algumas cidades do Brasil. Tudo bem, antes de eu falar do assunto de hoje, eu vou dar uma pincelada aqui, falando sobre a questão da greve dos caminhoneiros. Eu estava falando ontem, no vídeo de ontem, sobre isso. Realmente, eles prometeram, eles cumpriram o que prometeram, aí fizeram uma grande paralisação, pararam pelo menos umas 20 ou 23 rodovias pelo Brasil. Inclusive eles fizeram a paralisação ontem em 3 rodovias aqui de São Paulo, a Anhanguera, a Castelo Branco e parece que a Dutra, lá do Rio de Janeiro, mas a Dutra que acaba refletindo aqui no Porto de Santos. Então o caminhoneiro fazendo a greve, e nós aqui apoiamos essa causa, tá? A gente tem que entender que eles querem melhorias pelas condições de trabalho. Eu acho que é justo o que eles estão fazendo. Muita gente critica, as pessoas vivem na zona... Eu vou repetir o que eu falei ontem, tá? As pessoas vivem na zona de conforto. Muita gente reclama. Que não sei o que, estão atrapalhando a grana. Porque as pessoas estão acomodadas, já tem a vida ganha, entendeu? Mas esquece que tudo que você tem, tudo que você tem, depende de quem? Depende dos caminhoneiros. Se os caminhoneiros não trouxerem as coisas para a cidade, você vai ficar sem. Não vai ter mercadoria, não vai ter comida. Pense nisso. E tá certo eles fazerem isso, eles fazerem essa paralisação para poder agitar o governo. Bom, eu vou falar também de um assunto ligado a ontem também, sobre a questão do Corinthians, do Esporte Clube Corinthians Paulista, porque eu parei de ver jogos do Corinthians nesse Campeonato Brasileiro, apesar que o Corinthians aperta, é campeão brasileiro, é líder, falta uma vitória, daqui a alguns dias o Corinthians pode sagrar como campeão. Eu falei ontem que eu ia falar o motivo quando o Corinthians for campeão. Eu resolvi antecipar, porque eu descobri que pro dia 20 não vai ter vídeo porque é feriado. Então eu vou antecipar esse motivo, tá? O motivo de de eu largar, de parar de ver jogos do Corinthians, é simplesmente quando tivemos um desmanche no time no começo do meio do ano. Quando pelo menos 5 ou 6 jogadores titulares do elenco foram negociados, vendidos para outros clubes, inclusive 2 sendo vendidos para o Flamengo. Não é nada contra o Flamengo. Abraço aí ao Paulo Sérgio, que é o flamenguista, mas vender jogador para time brasileiro, principalmente a maior estrela, isso não engulho, né? Eu pensei, porra, já que os maiores jogadores parou, eu vou parar de acompanhar o jogo, porque eu sei que ele vai tomar piaba, né? E ele vai cair. Eu acho que não, porque ele tinha pontuação para não cair, mas que ele vai ficar lá embaixo, pelo menos abaixo de 10º, ele vai ficar. Então eu abandonei, eu parei de assistir, parei de ouvir jogo do esporte do time no rádio, ver na televisão, no Premiere, seja lá onde passava. Eu simplesmente afastei, né? Notícias ligadas ao Corinthians, eu me afastei, porque eu fiquei decepcionado com o desmanche, né? E aí o que acontece? Muitos vão falar, mas você é um corintiano de merda, você é medíocre. O corintiano tem que torcer pro Corinthians até o fim, seja perdendo jogador ou não. Eu tenho o meu método de torcer. Cada torcedor tem o seu método de torcer. Então, cada torcedor tem uma forma de torcer. Tem muitos que torcem pro embalo, torcem igual o outro pro embalo. Eu tenho um método racional de torcida. Eu prefiro muito mais o meu time tendo estrelas, ser um time estrelado, e pode estar lá atrás, ou no meio da tabela, ou pelo menos no quarto, que foi ano passado, do que ver o meu time desmontado, né?
Isso, porque eu critico o Metupal na questão do desmanche, né? Aí vem outros times na história. Porque há 15 anos atrás, eu reparava que vários clubes perderam jogadores, fizeram desmanches, né? Desmanches significativos, né? Um exemplo é o Palmeiras, em 2000, o time de 99 para 2000 desmanchou todo. O motivo era porque a época ela era patrocinada pela Parmalat. Entre 92 até 2000 ela era patrocinada pela Parmalat. Parmalat rompeu patrocínios de futebol, né, isso no mundo, e com isso afetou o Palmeiras. Com isso o que aconteceu? O Palmeiras desmanchou a base, né, a coluna, né, do time campeão da Libertadores. Ele desmanchou todos. E muitos foram até times rivais, para você ter uma ideia. Isso me chamou a atenção. Por mais que é um time rival, que é o Palmeiras, isso me chamou a atenção. Eu fiquei, pô, como que o torcedor que se identificou com o jogador, que viu o ídolo daquele jogador, comprou camisa daquele jogador e tal, vai virar agora, né? Às vezes eu pensava assim, que o torcedor ele era um pouco fã do jogador do que o time em si, né? E aí, se esse jogador sair, eu vou parar de torcer. Eu pensava assim, né? Até tanto é que eu estou fazendo uma postura parecida. Então, eu pensava nessa forma. Eu pensava que o time, por exemplo, parou de perder os jogadores, aqueles jogadores medalhões, e pegou jogadores jovens, novos, que é o bom e barato, que eu acho que isso é uma idiotice no futebol, mas tudo bem se não houver o caso. Isso ia afastar o público, não afastou, né? Aí eu fui reparar que o torcedor torce pro time um amor, ou na dor, né? Ou no time de estrela ou time sem estrela. O torcedor torce mesmo assim. Isso mostrou que eu não sou esse tipo de torcedor, né? Eu não sou aquele torcedor que vai, por exemplo, vai torcer. Eu tive desânimos, né? Por exemplo, você vê um time que estava montado com estrela bom, de repente dá um desmanche. Eu sei que teve um motivo de falta de salário, tal, mas isso é um pouco de competência da diretoria do Corinthians, que não cheira bem esse presidente do Corinthians aí, né? Depois desse desmanche me decepcionou, né? Eu não vou falar nomes, tá? Você procura aí no Google quem é o presidente do Corinthians, tá? Porque não é o André Sanches, não. O André Sanches, ele é meio que um benfeitor do Corinthians. Ele que é deputado, inclusive. É um outro cara, tá? E nem é o Mário Gobi que saiu, que foi o presidente da época quando o Sport Clube foi campeão há 3 anos atrás, campeão mundial. É um outro presidente que eu vi uma entrevista dele e falou umas coisas que sabe que você não sentiu bem a cara dele. Então, bom, eu não batei palma é fora. O costume, vai se mudar. Então, eu penso dessa forma, cara. Eu não aceito desmanche de time nenhum. Ainda mais que jogadores do seu time acabam negociando com o time do mesmo país. Se caso esse tal de Sheik, Guerreiro, tivesse negociado com o time da Arábia, time lá da Itália, do Inter de Milão, tal, beleza. Mas foi negociar com o Flamengo. Desculpa, cara. Desculpa. Nós não aceitamos, cara. Eu, como torcedor, não enguro negociação com o time do próprio Brasil. Eu fosse presidente do Esporte Clube Corinthians Paulista, determinaram na causa que as grandes estrelas não podem ser negociadas com times do Brasil, e nem trocadas, né? Aquele caso do Alexandre Pato com o Jadson, que deu certo, inclusive. O Jadson tá comendo a bola, deu certo, mas essa questão aí de você negociar jogadores com o time do Brasil não dá. Aí você devia fazer o seguinte: você tem jogador estrela, jogador de nome, não vende para time nacional, vende para time de fora, acabou, né? Se eles quiserem negociar depois com aquele time que vendeu, aí é outra história, né? Então eu vejo que o Corinthians passou por outros desmanches, né? Eu lembro que em 2003, após uma desclassificação de uma Libertadores para River Plate, depois do título paulista, aquela base que conquistou o campeonato da Copa do Brasil e o antigo torneio de São Paulo em 2002, desmanchou, né? Daí me deu um baque, né? E o Corinthians despencou. Aquele desmanche, o Corinthians despencou. Por isso que eu abandonei o Corinthians agora, porque eu achava que ele ia acontecer igual em 2003,
Que ele despencou, eles não foi rebaixado porque ele conseguiu gordura. E naquela época você rebaixava 2, era 24 times no campeonato. Quando ele ficou acho que 15º, né? Então aí eu abandonei, né? Se a gente da Gaviões ouvir esse vídeo, mas você é um torcedor frágil, eu não sou torcedor frágil, sou um torcedor diferente. Eu olho muito mais na questão, sei lá, da qualidade, de somar. Porque eu, na minha vida, eu não gosto quando tem desmanche, né? Você vê em grupo de WhatsApp, quando alguém sai, eu já começo a ficar chateado. Na minha vida, em sala de aula, eu via muita gente saindo, abandonando o barco. Isso me deixava chateado. Em outros lugares também, vinha muita gente abandonando o barco. Isso não faz bem. Pessoas saindo, se mudando e tal. Então, esse negócio de você perder, as pessoas abandonando o barco, isso faz muito mal, né? Então, eu levo para esse lado de torcedor também, ver o seu time também perder, né? Até mesmo eu não gosto quando vejo emissoras de rádio demitindo muita gente, porque você vai perder plantel. Eu não gosto quando a adição, eu gosto da subtração, mas não eu gosto da adição, não da subtração. Eu gosto quando vê as coisas aumentando, não diminuindo, né? O número de pessoas aumentando, claro, dentro de um limite, e diminuindo, porque diminuindo te dá um vazio. Quando você vê muitas pessoas saindo de uma determinada coisa, te dá um vazio. E no futebol é a mesma coisa, principalmente quando é grande jogador, né? Então eu transfiro esse meu pensamento para o lado do torcedor, e acho que cada torcedor tem um direito de seguir sua própria intuição. Você não precisa seguir a intuição da Fiel, por exemplo. Então, a partir daí dos desmanches, a perda de 5 jogadores, se os 2 ou 3 jogadores, nem lembro o nome, também não gosto de lembrar jogador de traíra, o que acontece? Eu parei de ouvir jogo do Corinthians, do Sport Clube, mesmo quando está em alta. Eu não vou ouvir jogo do Corinthians, não quero nem ver o jogo do título. Só vou saber que o Corinthians é campeão quando os fogos de artifício alguém gritar na rua Corinthians campeão, né? Aí que eu vou saber, porque eu não vou ver jogo, eu prefiro ver jogo alternativo de Série C, de Série B, de outros campeonatos, que ver o jogo do Corinthians. O mesmo jogo, o mesmo campeonato, mas que não seja do Corinthians, porque o Corinthians vai ser campeão. Só que lembra o título do Palmeiras, do Rio São Paulo e da Copa dos Campeões de 2000, quando se desmanchou o time e foi campeão. Ainda foi vice da Libertadores aquele Palmeiras. O Corinthians lembra o Palmeiras de 2000, né? Desmanchado, mas foi campeão. Mas até a diferença, o Palmeiras tinha um Filipão como técnico, né? No tempo áureo, não esse Filipão do 7-1 aí que é um outro Filipão. Que ele sabia mexer em time com times menores, né? Com times não com qualidade, de fazer jogadores bons. O Tite está aparecendo isso também, né? Um time desmanchado tem que ter bons jogadores, mas, perder estrela, pra mim, o restante que tá lá não serve, né? Mas o Tite conseguiu arrumar um time que subiu, né? Pra mim, eu fiquei surpreso com o Corinthians é líder. Pra mim é uma surpresa. O título do Corinthians brasileiro vai ser igual ao título do Palmeiras, do Rio São Paulo de 2000 e da Copa dos Campeões, antiga Copa dos Campeões, que dava vaga para Libertadores, também de 2000, e o vice da Libertadores de 2000 e semifinalista da Libertadores de 2001, que era um time desmanchado, né? Teve outros casos também de times que desmancharam e se deram bem, mas em outros países no mundo. Só que no Brasil, normalmente, o time que se desmancha cai, né? Palmeiras de 2000, Corinthians de 2015, tem uma coisa semelhante, certo? É que assim, eu sou apaixonado por futebol, não por time. O time eu sou torcedor, sou apaixonado pelo time, mas não fanático, né? Fanático é futebol, né? É apaixonado pelo futebol. Então eu comparo o Corinthians com o Palmeiras, sim, sem problema nenhum. Eu fiz homenagem ao Palmeiras, fiz homenagem ao Botafogo, fiz homenagem ao Vasco, fiz homenagem a todos os clubes aí. O São Carlos foi campeão da 3ª divisão, Noroeste, Ferroviário. Eu gosto de fazer homenagem, gosto de futebol, gosto do esporte, né? Essa é a grande verdade. Abraço pra vocês, que Deus esteja no coração de vocês. Espero que essa terça-feira, Brasil, espero que essa terça-feira seja maravilhosa. Não ligue para esse engasgo que eu tenho, tá? Abraço pra vocês, até o vídeo de amanhã.